Agradeço a participação de vocês. Muito bom dia aqui no Brasil. Boa tarde na Alemanha. Esta aqui é a segunda rodada sobre bioeconomia em diálogo. Quero lembrar o primeiro evento no dia 17 de novembro, que foi sobre a bioeconomia na Alemanha. Hoje a gente tem a segunda rodada falando mais sobre a bioeconomia no Brasil, sempre olhando para um agro sustentável e de baixo carbono. Quero lembrar outro elemento do diálogo agropolítico. Ele tem 3 áreas de atuação. Primeiro, formas inovadoras das finanças para o agro sustentável. 2, políticas públicas para cadeias produtivas sustentáveis e uma agricultura de baixo carbono. E, finalmente, evidentemente, hoje, bioeconomia é a terceira área de atuação, que as 3 áreas de atuação são interligadas. Quero cumprimentar os que hoje assistem, os que estão aqui pela primeira vez, mas também que já assistiram outros eventos do APD. Quero, com muito orgulho e prazer, cumprimentar os palestrantes. Vou apresentar mais tarde por que é começando pelo João Marcel Fernandes, do nosso parceiro do MAPA, do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Quero cumprimentar o Eric Schneider, que é o nosso chefe e coordenador de projetos internacionais no BML, no Ministério Alemão de Alimentação e Agricultura. Quero cumprimentar especialmente também as 2 protagonistas hoje da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que é a Lúcia Villanova e a Patrícia Machado. Quero cumprimentar o Sven Schaller, que já fez a apresentação no dia 17 de setembro, falando sobre a bioeconomia na Alemanha, e hoje vai ser um comentarista, debatedor. E, finalmente, quero cumprimentar o professor Jan Börner, da Universidade de Bonn, com que a gente tem vários trabalhos já feitos e no futuro também. Hoje eu quero agradecer também as tradutoras, que outras vezes esqueci, perdão, Martina Saia e Elizabeth Königer. Muito obrigado, é bom estar com vocês aqui, contando com vocês. Bem, 23 de março, hoje, faz um mês que nós temos uma desastrosa guerra na Europa, de novo. Parte do nosso mundo e o meu mundo ruiu. As consequências para a segurança alimentar no mundo serão imensas. A fome voltou à agenda agropolítica. Temos que encarar este trágico desafio sem, evidentemente, deixar de cuidar dos temas da sustentabilidade e, mais especificamente, a bioeconomia. A descarbonização, apesar de tudo, a descarbonização da economia é uma agenda sem volta. Bem, eu vou encerrar aqui, talvez diga o meu nome é Ingo Melchers, eu sou diretor do Diálogo Agropolítico entre Brasil e Alemanha, e quero dar a palavra agora para o Eric Schneider, que já falei, coordenador dos projetos internacionais do PML e dos APDs, dos diálogos agropolíticos entre Brasil e Alemanha, mas não apenas com o Brasil, também com outros países. Imagino que ele vai comentar isso. Eric, você está com a palavra, muito bom estar com você aqui. Ja, vielen Dank, Ingo. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Muito obrigada, Ingo. Bem-vindos a todos. Muito obrigada. Saúdo Ingo. Todos. O meu colega Jean Marcel, do MAPA, e também os colegas alemães e, claro, as convidadas da coalizão.
É a segunda reunião sobre bioeconomia, mas, na verdade, é o terceiro webinário que a APD está realizando desde o ano passado, e cada vez nós estamos no ambiente agrícola discutindo problemas diferentes que, na verdade, dificultam a nossa atuação. Das outras vezes eram os efeitos da pandemia, agora a guerra na Europa, portanto, cada vez mais problemas, e além disso temos a questão da mudança climática, são problemas que não vão terminar rapidamente, mas vão nos acompanhar nos próximos anos, e por isso nós temos que nos adaptar, reagir à mudança climática. Claro que isso não é facilitado pelo contexto de guerra, que terá enormes impactos na Europa, mas não só, no mundo todo, sobre as cadeias de suprimento. Alguns países são afetados mais diretamente, outros indiretamente, mas isso tudo certamente vai dificultar as coisas, inclusive para a agricultura. Mas isso não significa que vamos só ficar nos lamentando, não, vamos continuar arregaçando as mangas e vamos ter que ajudar a Ucrânia para tentarmos voltar a uma espécie de normalidade. O que significa isso para o seminário de hoje? Vamos falar sobre bioeconomia, certamente, e desejo a todos e todas muito sucesso para o nosso seminário, sucesso do Ministério Alemão, uma boa discussão, e agradeço aos organizadores e passo ou devolvo a palavra e volto para o papel de ouvinte, por assim dizer. Quero agora chamar o João Marcel. João Marcel é diplomata, secretário adjunto da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA. Essa semana a gente já tivemos uma conversa muito boa e franca com o João Marcel, com você. Você deixou claro que a questão da segurança alimentar e da questão dos adubos no Brasil é uma questão, uma dramática questão aqui no Brasil. Quero agradecer também, via esse caminho, o seu antecessor, Flávio Bettarello, que já deve estar na Espanha nesse momento. E, bem, João Marcel, muito obrigado pela sua presença, que nos honra. Você tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, amigo Ingo, senhor Eric Schneider, demais participantes, senhoras e senhores. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Alemanha. Bom, antes de mais nada, os que não me conhecem, o Ingo já fez a gentileza de me apresentar, mas eu gostaria de dizer algumas palavras introdutórias, né? Eu assumi, como o Ingo falou recentemente, o cargo de secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais aqui do Ministério da Agricultura brasileiro, com a difícil missão, se não impossível, de substituir nosso querido amigo Flávio Bettarello, né? Que durante muito tempo, muitos dos senhores, se não todos, senhoras e senhores, já devem conhecer e reconhecer a competência, e contribuiu imensamente para o desenvolvimento deste diálogo. E nessa posição, né, de secretário adjunto, eu quero desde já me colocar à disposição de todos para continuar contribuindo com esse diálogo que é tão fluido e tão produtivo, né, que nós já conseguimos estabelecer aí sobre temas do agro entre os nossos países. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje e agradeço o convite para participar deste debate, ao lado do amigo Eric Schneider, de mais uma iniciativa desse mecanismo que funciona tão bem, né, sobre tema muito atual e mais relevante do que nunca, que é o da bioeconomia. A bioeconomia, eu conversava essa semana, como o Ingo mencionou, com ele e com o Carlos Alberto, é um assunto muito difícil de definir, é um conceito muito difícil de definir, porque, na prática, tudo que tem vida e valor econômico pode ser considerado bioeconomia, né? Então, é difícil delimitar do que estamos falando. E, no caso do nosso diálogo em agricultura, faz parte do tripé temático de nossa cooperação, né? Juntamente com
cadeias produtivas e sustentabilidade. Mas agora o assunto assume uma nova faceta, né, de promover soluções para os desafios enfrentados pela produção agropecuária frente à dependência de fertilizantes. E esse é o tema que eu queria fazer uma menção especial, como já bem disse o Ingo, que é um tema muito caro, não apenas ao Brasil, que é o maior importador mundial de fertilizantes, né, e altamente dependente, né? A gente importa mais de 80% dos fertilizantes consumidos em nossa produção do agro, né? Somos o quarto maior consumidor global, mas o principal importador desse produto, mas também pensando no Brasil como um provedor de alimentos para o mundo, né? Na segurança alimentar do mundo, porque, no fundo, quem mais sofreria com a carência de fertilizantes não são exatamente os países produtores como o Brasil. O Brasil consegue produzir bem para a sua própria população, mas especialmente os países mais vulneráveis que dependem de receber essa alimentação e não podem, por diversas razões, seja climática, enfim, geográfica, o que quer que seja, produzir todos os alimentos que consomem. E esse cenário é motivo de preocupação, né, tendo em vista o processo de escalada dos preços que se iniciou em 2021 e foi agravado com a deflagração do conflito entre Rússia e Ucrânia, como já mencionado aqui. E como o Brasil corresponde por fatia considerável da produção mundial de alimentos, o aumento dos preços de fertilizantes poderá causar dificuldades para a produção interna e, consequentemente, ainda mais aumento de preço de alimentos no mercado global, né, contribui para a inflação dos alimentos no mundo. E essa conjuntura atinge populações já duramente afetadas pela pandemia, né, como mulheres, migrantes, comunidades vulneráveis, né, fazendo menções especiais a grupos mais vulneráveis, impondo desafios adicionais para governos e sociedades, né, sobrepondo-se à urgência da ação climática e ao imperativo do desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, a bioeconomia pode apresentar soluções que agregam urgências e permitam a redução da dependência da produção agrícola de fertilizantes minerais, como os biofertilizantes, os bioestimulantes e a biotecnologia. Na semana passada, por iniciativa da ministra Tereza Cristina, né, na qualidade de presidente da Junta Interamericana de Agricultura, os ministros da agricultura do continente americano se juntaram para debater alternativas para a dependência da região e boas ideias puderam ser ouvidas na oportunidade. Ações regionais são poderosas, mas se agregarmos conhecimento e tecnologia de outras partes do mundo, teremos mais chances de sucesso na árdua dupla missão de alimentar o planeta com alimentos seguros, saudáveis e produzidos com sustentabilidade. Diante dessa crise, podemos unir esforços e buscar conjuntamente alternativas e soluções. No Brasil, já temos investido no desenvolvimento de insumos biológicos de base renovável, né, que temos compartilhado nessa sequência de webinars. Mas eu não quero me aprofundar nessas considerações, até porque eu não sou um especialista no assunto, né, diferentemente dos demais participantes, né, temos aqui a nossa Luciane, a Patrícia, que poderão compartilhar os seus conhecimentos mais apurados, e eu terei muito prazer de ouvi-los. Então, eu gostaria, assim, só em nome do Ministério da Agricultura do Brasil, agradecer à equipe do APD pela organização deste relevante evento e desejar a todos nós um excelente debate e, mais uma vez, me colocar à disposição de todos. E eu queria aproveitar também esse evento para fazer um agradecimento especial e público ao nosso Giovanni Coelho, né, da minha equipe, que contribuiu durante muito tempo também para o desenvolvimento desse diálogo. E não sei se sabe, se não sabe, vão saber agora, vai nos deixar a partir da semana que vem para alçar voos mais altos, que merecem, têm competência para isso. E eu espero que mesmo sem ele e o Betarello a gente possa manter o alto nível de interlocução que a gente sempre teve. Então, muito obrigado a todos e excelente debate. Muito bom, João Marcel. Apesar de pouco tempo, a gente já é amigo e posso fazer coro com você sobre o nosso amigo Giovanni, mas a gente vai continuar amigos em outras funções. Muito obrigado, João Marcel.
a gente vai continuar e aprofundar sobre esta e outras questões. Agora começamos com a primeira protagonista da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, Luciana Villanova. Ela é líder da força-tarefa da bioeconomia da coalizão, da farmacêutica, bioquímica, mestrado em sustentabilidade e por muitos anos tem trabalhado na empresa Natura Cosméticos. Luciana, você está com a palavra, muito bom estar com você. Você tem 15 minutos. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Tudo ok? Então, vamos lá, já até coloquei meu cronômetro aqui. Eu vou compartilhar, então, algumas ideias com vocês. Então, prazer. Muito obrigada aqui por estar aqui hoje, pelo convite e representando a coalizão. Né? Como o Ingo disse, foram 25 anos da minha carreira trabalhando diretamente no setor industrial. Saí recentemente justamente para empreender, ligado a projetos de bioeconomia. Então, desde meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, acho que tem sido um desejo meu de expandir cada vez mais essa atuação, e junto com a coalizão veio participando aí como líder da Força Tarefa para ajudar a articular no país essa importante frente. Então, vou compartilhar com vocês algumas ideias e deixa eu colocar só aqui a minha apresentação, vamos ver se deu certo. Não sei se só me fala, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Acho que a ideia é dividir algumas principais mensagens do que a gente vem falando sobre bioeconomia no país, né? E acho que a gente começa justamente com o país com uma das maiores biodiversidades do mundo. A gente não pode falar de bioeconomia sem falar da conservação de biodiversidade, um desafio enorme para todos os países no mundo, mas o Brasil sofre ainda mais com isso. E por que sofre? Porque nós temos ainda boa parte da nossa biodiversidade conservada. Então, essa pressão no uso da terra versus a preservação, que sempre foi algo que gera muita discussão e muita frente de combate, na verdade, nesse debate, é o contrário para nós. É um desafio, uma enorme oportunidade. Então, acho que o que eu quero trazer aqui hoje, que apesar de nós estarmos, assim como África, Ásia e toda a América Latina, sob intenso risco de desmatamento e de pressão sobre desmatamento e perda de biodiversidade, e todas as regulações internacionais ao longo dos anos, desde a Convenção da Diversidade Biológica, nos anos 90, aqui no Rio, né, na Rio 92, com COP, com as metas de Aichi, nós não temos conseguido, como planeta, como sociedade humana, ter um equilíbrio entre segurança alimentar, uso dos recursos naturais e conservação e preservação. Então, a gente sofre um desafio aqui agora, né, as novas metas de desenvolvimento sustentável e com todos os compromissos que temos que assumir frente às mudanças climáticas, um desafio único, mas que também se verifica como grande oportunidade. E é isso que a bioeconomia pode trazer como solução, como sim um caminho possível desta convergência, deste consenso. Não só como alternativa a substituir recursos de fonte mineral, de fonte fóssil, como uma economia de baixo carbono e a biotecnologia, que foram as três grandes frentes mais fortes na discussão de bioeconomia nos últimos 10 anos, mas um caminho para uma bioeconomia sustentável convergente com toda essa discussão, que inclui os processos mais biológicos para o uso da terra, processos de harmonia e de recuperação do solo, de agricultura regenerativa, modelos biocirculares, onde a gente possa usar e reutilizar recursos, uma economia que passe a considerar a regeneração como uma nova frente de valorização do uso da terra, a valorização dos serviços ecossistêmicos, né, o pagamento por esses serviços como um valor que traz só não um rebalanço mundial de quem tem biomas e vegetação nativa mais preservada, mas também uma possível inclusão socioeconômica de populações que vivem nessas regiões e podem sim ser os grandes protagonistas dessa conservação. E aí a gente traz um conceito que o Brasil começa a discutir fortemente, que é a sociobioeconomia, né? Pequenos produtores rurais, famílias, o conhecimento tradicional sendo valorizado, populações indígenas e comunidades agroextrativistas que nessa interação com essa biodiversidade traduzem isso uma enorme riqueza de conhecimento que pode ser, sim,
transformado economicamente, trazendo mais redução de pobreza e inclusão social, mas também competitividade e valor. Então, esse é um dos grandes desafios, mas também vantagens competitivas e proprietárias do Brasil. E quando a gente fala, como o Jean Charles trouxe aqui, a gente falou muito, o Jean Marcel, desculpa, como ele trouxe muito claramente, os bioinsumos são uma frente riquíssima de conhecimento a partir dessa biodiversidade. A gente tem no país 61% da biodiversidade nativa preservada, só o bioma amazônico representa 10% da biodiversidade mundial, mas a gente vem nos últimos 20 anos em crescentes índices de desmatamento de dois principais biomas que também são biomas fundamentais para o nosso agronegócio. Por quê? Porque as águas das chuvas são geradas na Amazônia, esse fluxo de água gerado na Amazônia é fundamental para alimentar também a nossa agricultura na região do Cerrado, na região sudeste, principalmente do Brasil e da América Latina. Ao mesmo tempo, a gente tem quase 5 milhões de populações tradicionais espalhadas em todo o Brasil, constituindo essa chamada sociobioeconomia. Essa riqueza desse conhecimento precisa ser mais traduzida em riqueza para eles próprios e para todo o país. Nessa forma, quando a gente fala dos grandes números, a gente tem uma grande dispersão também dessa análise desse conteúdo. O agrobusiness brasileiro é fundamental para a segurança alimentar do país, representa hoje, quando a gente fala de grandes números da bioeconomia, um primeiro estudo feito pelo BNDES, no nosso Banco Nacional, traz um primeiro retrato da bioeconomia, de 326 bilhões de dólares, sendo que 73%, isso participando do mercado brasileiro e internacional, sendo que isso representa 73% dentro do agronegócio brasileiro, tanto a produção da agropecuária quanto a fabricação de produtos correlatos para a segurança alimentar. Quando a gente fala da produção a partir da base florestal, de produção da silvicultura, quando a gente fala de produção da exploração madeireira, a gente cai com um número muito ainda incipiente, 3%. E a indústria química, 2%. Então, a gente tem um potencial gigantesco. E esses números nem levam em consideração tudo que o Brasil vem fazendo em bioenergia, com o programa ProAlco, desde o final dos anos 70, na produção de biocombustível. Quando a gente fala, então, do potencial da floresta, da bioeconomia, os números ainda são mais difíceis de se extrair, por causa da enorme informalidade, quando a gente traz os números da sociobiodiversidade. Hoje, eles representam, números do IBGE de 2018, cerca de 20,6 bilhões de reais, cerca de 4 bilhões de reais, se a gente considerar um câmbio de $1 para R$5. Qual que é o grande desafio aqui? Esses números não levam em consideração toda uma série de outros produtos correlatos e que não aparecem nesse radar pela informalidade dessa economia. Quando a gente entra no bioma amazônico, pelo seu enorme potencial dos produtos florestais não madeireiros, que não são produtos em larga escala, não são comoditizáveis em larga escala, mas eles podem sim trazer um enorme potencial da sociobiodiversidade em conversão de especialidades químicas, especialidades tecnológicas, conhecimento tradicional por trás, que pode levar através de biotecnologia sim a larga escala. Só num estudo feito recente, ano passado, no estado do Pará, um importante estado da região norte do nosso país, da Amazônia brasileira, este potencial da bioeconomia é de cerca de $1 bilhão. E pode chegar a quase 170 bilhões de dólares e até 2040, isso mais ou menos 20 bilhões. Então, a gente tem aqui uma divergência grande na integração de números, bases de dados, conhecimento sobre a bioeconomia. Ainda são estudos prévios que tentam levantar esses grandes números para o país, mas a gente já vê aqui um enorme potencial. Quando a gente olha o que está se falando de bioeconomia, o grande conceito, como o Jean trouxe, o Brasil, recentemente, através do estudo CGE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, estabeleceu, sim, a bioeconomia como uma frente importante de inovação, desenvolvimento sustentável para o país, substituição dos recursos por recursos de origem renovável, mas que tenha um foco em saúde, em bem-estar da população, em crescimento. E para isso, o que se vem desenvolvendo no país, a grande discussão de como integrar isso num plano nacional, como se cada vez mais olhar, porque a bioeconomia, como a gente pode ver aqui, né, no grande pesquisa de dados do que mais se vem estudando de bioeconomia, a gente tem uma dispersão gigantesca no país, que é um reflexo de um estudo do CGE, dessa instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente mostra a fragmentação gigante do termo bioeconomia para o país. Então, essa integração é necessária, porque há uma interdisciplinaridade muito grande.
Então, o plano nacional, uma governança geral deste plano, a integração de dados, como a gente viu, o desafio dessa integração, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para aumentar o valor agregado. O país teve uma grande força econômica através de produção primária. A gente tem a condição de elevar esse índice gigantescamente dentro da nossa participação do PIB para uma produção maior secundária, através de pesquisa e inovação. E a sociobiodiversidade, esse enorme potencial em que a gente não pode deixar de valorizar e cada vez mais traduzir não só em riqueza econômica, em igualdade social, inclusão social, diminuição da pobreza, mas também em vantagem competitiva tecnológica. Bom, quem é a coalizão, né, que eu faço parte como líder da Força Tarefa? É uma organização que une mais de 300 membros de diferentes setores, entre eles setor privado, setor financeiro, sociedade civil organizada, instituições acadêmicas, com a tentativa de articular e facilitar um pensamento integrado para o uso da terra sustentável no Brasil. Combate às mudanças climáticas, a grande convergência das possibilidades de existe sim uma economia possível entre conservação e uso da terra em agronegócio. Então, como esse diálogo pode existir? Através de consenso, a gente sabe que o consenso é complexo, com tantas visões diferentes, mas o desafio da coalizão é justamente buscar, através de intensa discussão, ouvir pontos de vista diferentes, dialogar e assim chegar a um consenso. Com esses pontos de vista, buscar esse consenso para criar um advocacy junto a todos esses setores e ao governo e comunicar a sociedade, envolver a sociedade nessa discussão. Então, não é um desafio fácil, né? Como a gente está vendo aqui, a gente tem muitos membros da coalizão, né, diferentes setores participando, então vocês imaginam o desafio da complexidade de unir todos esses atores. O que a gente faz dentro da Força-Tarefa de Bioeconomia? Há cerca de 1 ano e meio, a gente iniciou uma discussão sobre como a coalizão poderia articular a bioeconomia. Por quê? Porque a gente enxerga a bioeconomia como um vetor fundamental no desenvolvimento do país. E nesta convergência entre uso da terra, conservação e todos os nossos compromissos que o país assume mundialmente e também para si, no desenvolvimento sustentável, a bioeconomia sim é um vetor fundamental para esta visão de longo prazo de um país que vê a bioeconomia como uma nova fronteira de desenvolvimento. Então, para isso, a gente se organizou num grupo com vários representantes aqui, como vocês viram, desse grupo gigante de representantes que fazem parte da coalizão, dos diferentes setores, e a gente começou a imaginar, então, como seria um plano de bioeconomia, de conservação, bioeconomia de florestas. Ao perceber essas intensas discussões, ao longo de muitos e muitos trabalhos conjuntos, contratando um consultor externo que nos ajudou a modelar o que seria esse posicionamento da coalizão sobre a bioeconomia, percebemos a complexidade, a interdisciplinaridade dela. E percebendo que bioeconomia, dentro da própria coalizão, precisaria ter um posicionamento maior que iria além de florestas. Porque não podemos falar de florestas sem falar desse modelo novo de sistemas que possam se integrar floresta com agricultura. Modelos regenerativos, modelos que possam trazer uma bioeconomia para o país de ponta, de vanguarda e principalmente identitária, que seja a nossa identidade de país, considerando essa riqueza da biodiversidade. Então, dali nasceu um posicionamento com grandes visões para a integração entre sociobiodiversidade, biodiversidade, agronegócio e conservação. E a partir desse posicionamento, fizemos grandes 9 diretrizes, e ali nós percebemos que não conseguiríamos fazer andar esse plano pela complexidade. Então, nós escolhemos 3 prioridades, e que desde o final do ano passado, setembro, quando apresentamos à sociedade esse plano, essas 3 prioridades nós temos conversado com vários atores para descer a nossa articulação, que é o grande papel da coalizão, nosso papel de advocacy. A primeira grande prioridade é a gente articular junto aos órgãos de governo a política nacional. O Brasil precisa ter seu marco regulatório, o Brasil precisa ter a sua política nacional que oriente esta integração. O segundo grande item é a integração da base de dados. Como vocês viram, a gente tem uma dispersão enorme no país.
a BNDES no OCDE, mas a gente tem um outro grande mercado que não existe essa visão. E a construção e articulação e o estímulo à formação dos hubs locais e regionais de inovação em bioeconomia, e que sigam a vocação dos nossos principais biomas. Então, essas são as 3 grandes frentes que a gente vem articulando com organizações desde novembro do ano passado. Fizemos esse plano de trabalho e, a partir de agora, fevereiro e março, iniciamos a execução desse plano nessas 3 diferentes frentes. Ok? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, dessa visão geral de bioeconomia do Brasil, e seguimos aí para o nosso debate. Luciana, muito obrigado. Excelente a sua apresentação. Eu anotei uma série de coisas, fiquei pensando, a gente tem que falar sobre a palavra biointeligência, né? Você mencionou as grandes oportunidades, você pediu uma maior integração de políticas, de enfoques, e você colocou um grande foco na sociobiodiversidade. Muito bom. Agradeço. Depois você vai voltar a falar. Quero dizer que tem em torno de 80 pessoas agora, tem até alguns colegas do APD, do Diálogo Agropolítico da Argentina aqui, e muitos outros que vou mencionar depois. Agora, quero chamar a Patrícia da Silva Machado, a nossa segunda protagonista da colisão hoje. Patrícia é engenheira florestal, mestre e doutora em fitopatologia. Ela fez um doutorado sanduíche na Universidade de Tasmânia, na Austrália, e hoje ela é gerente de políticas florestais e bioeconomia na indústria brasileira de árvores, IBA, associação responsável pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas. Patrícia, muito obrigado por estar conosco aqui. Você está com a palavra. Olá, bom dia a todos e a todas. Me ouvem bem? Estão ouvindo? Perfeito. Ok? Bom dia, boa tarde para quem está no Brasil, para quem está na Alemanha. Gostaria muito de agradecer toda a equipe do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha pelo convite, agradecer também a coalizão pelo convite. Nossa, e que missão difícil que eu tenho agora de falar depois da Luciana, né? Vocês me colocaram numa encrenca. Desculpa aí. Tudo bem. Deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação. Por favor, me avisem se vocês estiverem vendo. Ok? Perfeito. Consigo passar também? Uhum. Ótimo. Bom, tenho a difícil missão de falar depois da Luciana, que falou tão bem sobre os diferentes aspectos, desafios e oportunidades da bioeconomia no Brasil. E gostaria de complementar a fala dela, trazendo um pouco da perspectiva do agro, da perspectiva do setor de florestas plantadas, do setor privado como um todo, nessa agenda de bioeconomia. Bom, o que a gente vem vendo nesses 2 últimos anos, esses 2 últimos anos sofridos de pandemia, é que a pandemia acelerou várias tendências, né? O home office, as reuniões virtuais que a gente está tendo aqui hoje, o ensino à distância, tudo isso já existia, sim, mas não da maneira enfática e tão presente no nosso dia a dia como nós estamos vivenciando agora. E a mesma coisa estamos vendo com a agenda de bioeconomia, com a agenda de sustentabilidade, que ganham um novo destaque nos nossos discursos, nas nossas falas, nas nossas ações. E um dos motivos que eu acredito essa mudança de perspectiva é justamente porque a pandemia nos fez refletir as ações do homem com o meio ambiente, da sociedade como o meio ambiente. A gente precisa repensar o que a gente vem fazendo, porque a pandemia nada mais é um dos motivos, né, é esse desequilíbrio entre homem e meio ambiente. Pois bem, e nesse contexto, a bioeconomia ganha um protagonismo. Não é um termo novo, né? Não é um termo que surgiu agora, mas vem ganhando muito destaque
destaque e temos excelentes oportunidades aqui no Brasil. Então, a agenda de bioeconomia e sustentabilidade veio para o centro das discussões. Os países, os setores, as empresas que não colocarem temas relacionados à sustentabilidade na mesa e como estratégia, eles vão ficar de fora, eles já estão de fora, né? Vide aí o que está acontecendo em toda a discussão do acordo Mercosul-União Europeia. Antes, esse tipo de discussão de acordo internacional era pautado basicamente por temas políticos e econômicos. Agora não. A sustentabilidade é a parte que vem sendo mais negociada. A Europa com o New Green Deal, trazendo aí a sustentabilidade mais uma vez para o centro das discussões. Então, está tendo essa mudança de mindset de uma maneira muito drástica. E somando-se a isso, a nossa população está aumentando. Né? E está aumentando também a consciência do consumidor, de cada cidadão, porque não é só a indústria, aquele setor A, B ou C. Eu, como cidadã, eu tenho o meu papel, eu gero o meu impacto. E os consumidores estão se perguntando, qual que é o impacto que eu gero? Esse caderno aqui que eu estou usando, como que ele é produzido? É de matéria-prima renovável, não é? Então, isso vem gerando uma série de questionamentos e mudando um pouco o foco das discussões sobre sustentabilidade e bioeconomia. E aqui, eu acredito que a gente tem, além de todos os pontos que a Luciana colocou super bem, temos uma grande oportunidade para impulsionar a bioeconomia no país. Importante a gente trazer para a discussão que a bioeconomia não tem uma definição, tem várias definições, tem várias abordagens para a bioeconomia. E eu gostaria de trazer uma aqui em particular, que é justamente a bioeconomia como uma alternativa a produtos de origem fóssil, a produtos de origem que não são renováveis. Por quê? Porque se a gente pensar no conceito, um dos conceitos da bioeconomia é justamente usar recursos naturais, recursos biológicos, aliados à inovação, à biotecnologia, à pesquisa e desenvolvimento, na busca de produtos e processos mais sustentáveis, né? É um dos enfoques que a gente pode dar para a bioeconomia. E esse enfoque vai ser muito importante se a gente quer buscar aí uma retomada verde da economia e um desenvolvimento do país e do mundo numa economia de baixo carbono. É claro que essa mudança não vai ser da noite para o dia, né? Nós temos muitos desafios aí a serem superados e a Luciana colocou muito bem o trabalho que a coalizão vem fazendo, porque o tema já é amplo, super difícil de se trabalhar. E a coalizão vem conseguindo colocar na mesa diferentes atores que têm perspectivas, que têm entendimento, que têm interesses diferentes na bioeconomia para negociar e para discutir quais são as nossas sinergias, né? Quais são o consenso que a gente tem, como que a gente pode trabalhar em conjunto? Oportunidades, temos muitas, mas temos muitos desafios. Se nós queremos fazer diferente, se a gente quer buscar inovação, processos inovadores, precisamos de políticas diferentes. Nós não vamos fazer isso com as mesmas políticas, né? Precisamos aumentar a escala, precisamos resolver questões relacionadas à logística, até mesmo algumas barreiras científicas a gente precisa superar. Então, o trabalho da coalizão vem sendo muito importante nessa busca de consenso, sinergias, tanto nas oportunidades quanto nos desafios. Aqui, consegui passar ou travou? Está perfeito. Passei? Ótimo. E aqui eu gostaria de destacar o papel do Brasil nessa agenda de bioeconomia, não só pela nossa riquíssima biodiversidade, uma das maiores biodiversidades do planeta, mas também pelo nosso agro pujante, pelo agro forte que a gente tem, o setor privado, e alguns setores já conseguem vivenciar essa bioeconomia. Cana-de-açúcar, foi muito citado aqui a questão de bioinsumos, a gente tem uma política recente de bioinsumos que nesse momento, a gente está no auge da discussão sobre bioinsumos e mais do que nunca a bioeconomia se faz presente. E eu gostaria de destacar um pouquinho o setor de florestas plantadas, que é o setor que eu represento, que a gente já faz bioeconomia muito antes de se chamar bioeconomia, né? Em primeiro lugar, a gente fornece matéria-prima renovável a partir de florestas plantadas. E essa matéria-prima, ela
está presente em mais de 5.000 produtos. Tem muita gente que acha, é o caderno? Sim. É essa mesa, o painel de madeira, a porta? Sim, é tudo isso, mas é muito mais. Então, aí são produtos que usam a matéria-prima renovável e muita inovação, que vai para desde a indústria alimentícia, que vai para pneus de alta performance, que vai para cosméticos, que vai para componentes eletrônicos, enfim, é uma gama de produtos. E aqui eu destaco que mais importante do que ter um bioproduto, um produto a partir de uma origem sustentável, é ter um processo sustentável, porque só ser de origem renovável não é o suficiente, isso não é a bioeconomia. A gente precisa olhar para toda a cadeia, desde o plantio da muda, a escolha daquela muda, o preparo do solo, todo o processo produtivo, até colocar para o consumidor, na prateleira, um produto que esse sim é um bioproduto, porque ele é de origem renovável e ele teve um processo produtivo renovável. E mais do que isso, como ele é de uma origem renovável, ele permite ser reciclável, renovável e muitas vezes biodegradável. Então, totalmente linkado com essa substituição de produtos de origem fóssil. E gostaria de destacar aqui também, a Luciana colocou bem, eu mencionei anteriormente, as inúmeras possibilidades do país. Né? Nós temos um agro forte e inovador, temos a maior biodiversidade do planeta, temos tudo para ser o país da bioeconomia. Isso foi tão reconhecido que no ano passado, acredito que muitos de vocês participaram ou tiveram pelo menos acesso a algumas informações sobre o Fórum Mundial da Bioeconomia, que pela primeira vez saiu do seu país sede e veio para o Brasil justamente por reconhecer o grande potencial do país nessa agenda de bioeconomia. Foram 3 dias de debate intenso que outros países, outros atores tiveram a oportunidade de ver toda a perspectiva do Brasil sobre bioeconomia, trocamos experiências, oportunidades, desafios, e uma das mensagens que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje, depois do fórum foi feita uma declaração que está disponível na internet, com várias mensagens chaves que são muito importantes. Eu acho que a primeira delas é que a bioeconomia nos desafia a ser planetários e locais ao mesmo tempo. Né? Por que planetários? Porque muitos conceitos cabem dentro da bioeconomia, mas a gente não pode esquecer aquele olhar local. E de toda essa declaração do Fórum Mundial, eu gostaria de destacar 4 pontos, que em primeiro lugar é as diferentes perspectivas de bioeconomia. Quem tentar colocar o conceito de bioeconomia numa caixinha vai falhar miseravelmente. Não tem como você colocar um conceito, uma única linha definir bioeconomia, não tem como. E isso é muito difícil, mas ao mesmo tempo cria muitas oportunidades. O segundo ponto, e que para mim, pessoalmente aqui falando, foi, acho que uma das mensagens mais fortes do Fórum de Bioeconomia. A gente fala muito em economia de baixo carbono, produtos de origem renovável, bioprodutos, mas não existe bioeconomia sem pessoas, não existe bioeconomia sem comunidades locais, tradicionais, sem conhecimento tradicional, sem os indígenas, não existe. Então, um dos papéis da bioeconomia é justamente reduzir as desigualdades, trazer junto com o bioproduto, as pessoas. Então, isso precisa ficar muito claro, um dos papéis da bioeconomia. Um terceiro item que eu gostaria de destacar é que a bioeconomia quebra esse paradigma entre produzir e conservar. A gente não precisa ter essa dicotomia, a gente pode fazer, sim, uma produção, atender a demanda de uma maneira sustentável, utilizando os recursos naturais de maneira sustentável. E a bioeconomia está aí para mostrar isso para a gente. E um quarto ponto é a importância dessa cooperação internacional, de um trabalho nacional, buscar sinergias, trabalhar em parcerias. Acho que a palavra-chave seria parcerias. O que a coalizão vem fazendo com a força-tarefa, com o posicionamento e com todo o trabalho que ainda está por vir, e o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Buscar uma cooperação, buscar sinergias e parcerias para a gente desenvolver essa agenda globalmente e também localmente. Bom, era esse meu recado, super obrigada, espero não ter estourado meu tempo e me coloco à disposição aqui para o nosso debate. Obrigada.
Muito obrigado, Patrícia. Excelente sua contribuição. A nossa aposta aqui no APD é que a coalizão é um ator muito relevante, decisivo para a transformação e descarbonização da economia e um ator influente. E eu achei muito bom ver, por um lado, a questão, pronunciar a questão das parcerias internacionais, combate à desigualdade, destacar a relevância dos povos indígenas e tradicionais, talvez não apenas no floresta amazônica, mas também, por outro lado, falar da necessidade de integração de escala e do agronegócio em geral. Então, muito obrigado. Essa nossa aposta na coalizão deu certo. A gente, com certeza, vai aprofundar os diálogos com vocês. A gente é muito fã de vocês. Antes de chamar o nosso primeiro comentarista, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aí nos assistindo. Se tiver algumas questões, umas perguntas, por favor, coloca aí no chat. E agora quero chamar o nosso primeiro comentarista, Sven Schaller. Sven Schaller já foi palestrante aqui no APD com o Brasil, mostrando, nos ensinando como foi a questão da bioeconomia, como é que foi produzida a estratégia nacional. Hoje na Alemanha já é política do Estado e não mais do governo. Então, Sven é coordenador de transferência internacional de conhecimento e de tecnologia do Centro Alemão de Pesquisa de Biomassa. Ele é docente na Universidade de Leipzig e concentra seus estudos em teorias do desenvolvimento e economia política internacional, e com foco na América Latina. Sven, por favor, você está com a palavra, está muito bom estar com você. Ja, vielen Dank. Muito obrigado. Alô a todos os participantes. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para essa próxima rodada, então acho que não foi tão feia a minha apresentação da primeira vez. E também fico muito feliz em poder falar um pouco da perspectiva brasileira de bioeconomia apresentada. Anotei algumas palavras-chave e, de fato, é uma área muito ampla, a da bioeconomia. Antes de lançar minha apresentação, também preparei uma pequena apresentação, queria abordar os pontos que vocês mencionaram. Tema gigantesco, tema relativamente novo, o Marcel já mencionou isso, falando também do biofertilizante, e no momento atual da guerra na Ucrânia com a Rússia, eu acho que é o tema dos próximos anos no mundo todo. A Rússia e a Ucrânia eram os maiores exportadores de fertilizantes, também os maiores exportadores de trigo. No momento, se fala mais na Europa sobre a questão do trigo, não se falou tanto dos fertilizantes, e no Brasil a gente já tinha algumas ideias de disponibilizar biofertilizante, mas será um tema totalmente relevante no Brasil agora. Os outros temas recorrentes que voltam às questões inovação, as bases de dados, a integração das bases de dados, a análise de ciclo de vida dos processos produtivos. Isso, de fato, na Alemanha também é um tema importante, que requer ainda de muita pesquisa, e a exigência de elaborar um plano nacional para o Brasil é a direção certa.
é preciso pegar vários componentes, várias instituições e todas esses questionamentos, grandes questionamentos, precisam ser discutidos em conjunto. E várias vezes, tanto a Luciana quanto a Patrícia mencionaram isso, o conceito, ou melhor, a importância do ser humano, portanto, o componente socioeconômico, o foco no sócio, porque, no fim, a bioeconomia não está solta, ela está inserida, integrada na sociedade, portanto, são os processos socioeconômicos. Também queria tocar nos outros aspectos que vocês vão encontrar na minha apresentação, que eu vou lançar agora, espero que funcione. São algumas poucas folhas, como continuidade da apresentação que eu fiz no outro webinário. Na conexão com Leipzig. Então, o Sven vai sair e voltar, espero. E então vamos falar agora com Jan Börner. Jan Börner é professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Bonn e pesquisador no Instituto de Economia de Recursos Alimentares. Sua área de pesquisa é economia do uso sustentável da terra e bioeconomia. E, além disso, Jan Börner é um grande amigo do diálogo agropolítico. A gente já tem feito com ele um grande evento no dia 8 de dezembro sobre a soja e certamente vamos aprofundar e continuar as parcerias com a Universidade de Bonn e com Jan Börner e outros colegas seus. Jan Börner, muito bom, muito obrigado por estar conosco aqui agora. Você está com a palavra. Vielen Dank, Ingo. Ich hoffe, ich bin zu hören und das Internet in Bonn hält. Muito obrigado, Ingo. Espero que a internet aqui de Bonn funcione bem. Saúdo a todos e vejo que vários colegas que participaram da outra vez estão aqui de novo. Eu acho que espero que a gente tenha tempo para discutir mais dessa vez. Eu queria retomar a última folha da Patrícia e o último travessão, porque ela até sublinhou, eu acho que ela achou importante, e eu também considero importante, a situação atual, o contexto atual. Envolve pessoas, e na situação atual, cada um foca em si. E quando eu estava no supermercado, as pessoas queriam comprar farinha e não havia. Óleo de soja, acabou, porque as pessoas começaram a comprar. Então, vem aqueles egoísmos, cada pensa no seu, nesse contexto atual, e é isso que não deve acontecer, porque não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Porque senão, principalmente, os mais pobres no mundo ficam de escanteio. E isso me leva à nossa discussão de bioeconomia. Eu também fico muito feliz que a nossa discussão está mais ampla, porque no início começamos com as novas tecnologias, biotecnologia, digitalização, tudo que é possível tecnologicamente. Claro que isso deve fazer parte da solução, mas na Alemanha também rapidamente voltamos no nosso debate à necessidade da dimensão política, e nós vemos isso também no Fórum de Belém, e vimos que as pessoas também têm que estar no centro. E há alguns anos a gente analisou todas as estratégias de economia, bioeconomia no país, acho que já temos 60, na época eram 50, e agora já devem ser mais, e quando olhamos essas estratégias de bioeconomia dos países, isso reflete de novo a ideia do que nós podemos fazer para sermos competitivos no mercado internacional, como que a gente pode promover as nossas tecnologias, a nossa ciência, como podemos preparar as nossas políticas para que nós possamos nos posicionar melhor. É o pensamento individualizado de cada país. E a gente ouviu isso também na apresentação Luciana, o caráter
interconectado da bioeconomia, não só através dos mercados, mas também pelas redes de inovação que já existem no plano global. E eu acho que as redes científicas ainda estão mais conectadas. E isso começa menor e depois eles vão se estendendo, o norte global, o sul global, entrelaçando o mundo todo, e se o conhecimento não pode fluir livremente e os mercados também não vamos dar conta, não vamos solucionar o problema de produzir sustentavelmente. Não queremos só aproveitar as vantagens comparativas e competitivas, mas também precisa ser sustentável. Isso vale para soja, vale para o trigo, vale para tudo. E vai contar e vai ser decisivo qual é o país que vai conseguir produzir isso da forma mais sustentável. Então, eu acho que foi 2010, na COP15 em Copenhague, pela primeira vez alguém usou, temos que pensar primeiro onde no mundo a gente pode produzir da forma mais em conta e da forma mais sustentável, e definitivamente não é nas regiões onde estamos produzindo alimentos hoje em dia. Por exemplo, no mundo todo, poderíamos reduzir a emissão de CO2 da produção agrícola, poderíamos ter uma redução de 70% através da bioeconomia e fazer uma análise onde faz sentido produzir o quê. E isso exige que a gente mude a nossa forma de ver e pensar, enxergar as coisas, e também adaptar os nossos planos nacionais de bioeconomia. Aquilo que a Luciana falou, a gente temos que abordar isso de outra forma. É um lema que a gente tem na Alemanha. Temos que atuar de forma global, pensar localmente. Muitos acham que tudo tem que ser produzido e consumido localmente, mas eu acho que não é bem por aí. A gente tem que adaptar as nossas decisões locais ao global. E o que a Luciana também falou nos hubs de inovação regionais. Então, também no nível regional, a gente tem que analisar onde temos os potenciais regionais de forma sustentáveis, econômicos, e o que acontece na esfera global se eu tento promover isso. Quais são os impactos? Por exemplo, promover isso através de incentivos, subsídios, pagando serviços ambientais. Cada decisão que um país toma vai repercutir em outro lugar no mundo, seja com relação ao uso do solo, uso da água, seja com relação à promoção da renda de pessoas mais pobres, através do fomento à inovação, e a gente deixa de enxergar isso quando a gente discute as nossas estratégias nacionais de bioeconomia. Por isso, minha ideia, e já chego ao final, para que o colega Sven Schall ainda tenha tempo de apresentar a sua apresentação. Então, a gente tem que deixar de lado o discurso sobre as prioridades nacionais, mas da cooperação internacional no sentido de uma bioeconomia sustentável. Sustentável não só em relação ao meio ambiente, mas também à sociedade, ao ser humano. Eu acho que esse é o próximo nível para o qual a gente precisa levar a nossa discussão, nosso debate, porque aquilo que a guerra está tornando patente e agravando, e vamos sentir isso já no curto prazo, devolvendo para o Ingo. Obrigado. Muito obrigado. Você elevou o nível de ambição, mas esse aqui é o debate, né? Muito obrigado. Jan, você está cobrando uma discussão, a gente vai tentar fazer isso, mas agora primeiro vamos voltar para o Sven, que está firme e forte com a internet em Leipzig. Sven, e talvez você afasta um pouco o microfone da sua boca para não ouvir a sua respiração. Não, afastar um pouco. Isso. Gut, dann würde ich jetzt den zweiten Versuch starten. Ok, então vamos fazer uma segunda tentativa. Ok, acho que agora todos devem estar vendo. Eu gostaria
de falar um pouco mais sobre algo que a Patrícia já mencionou. Quando nós falamos sobre bioeconomia, nós não podemos pensar numa estratégia isolada. Ela tem que estar integrada num plano nacional, numa estratégia mais ampla. E essa estratégia é, por exemplo, o conceito de economia circular ou o conceito de reciclagem. Nós temos muitas publicações sobre o tema na Alemanha, eu coloquei aqui algumas, e eu acho que seria um desafio para o Brasil pensar também em como reunir a economia circular e a bioeconomia de uma forma que gere sinergias, de que isso traga proveitos. O que nós podemos ainda dizer é que a bioeconomia é um passo antes da economia circular, e ela deve ser desenvolvida nesse sentido também. Documento que analisou alguns aspectos ecológicos e econômicos e que é apresentado aqui, fala justamente sobre esses aspectos ecológicos na implementação dessa política. Um outro aspecto importante que eu queria mencionar é a questão de quanta biomassa pode ser utilizada para a bioeconomia. Em novembro, vocês estão vendo aqui, eu já tinha apresentado que o potencial da biomassa é relativamente limitado e, frente a ele, existe um consumo de 455 frente a uma possível produção de 200. Então, quando nós falamos sobre o papel da biomassa na bioeconomia, surge a questão do que é possível. Nós falamos hoje já sobre a questão da biodiversidade, a questão do desmatamento, todas essas questões, justamente no Brasil, precisam ser consideradas também numa política de bioeconomia. Um terceiro aspecto que é essencial em todas as questões de aproveitamento de biomassa é uma abordagem com multicritérios, com diversos critérios. Como a biomassa pode ser utilizada da melhor forma? Eu não vou pedir que leiam esse gráfico do lado esquerdo, porque provavelmente eu teria que pagar pelos óculos de todos, mas eu vou tentar resumir o que deveria ser considerado numa estratégia. Seria, por um lado, os critérios técnicos de eficiência, de amadurecimento da tecnologia, se a infraestrutura está disponível, qual é a base de recursos, mas também o critério sistêmico, ou seja, visando, por exemplo, o ano de 2050, critérios ecológicos, o uso da terra, as emissões geradas, a biodiversidade e a análise do ciclo de vida. Os critérios econômicos também precisam ser considerados, CAPEX, OPEX, os custos de biomassa, a sua contribuição para o produto interno bruto e o que nós já ouvimos hoje também, os aspectos regionais, como geração de empregos e, relacionado a isso, também os critérios sociais, como a autonomia, a aceitação na população, os riscos, os aspectos éticos e a saúde. E um aspecto que nós não devemos esquecer é também
qual a possibilidade do uso da biomassa para o sequestro de carbono? Existem diversas possibilidades de sequestrar carbono de novo da atmosfera, que também devem ser considerados numa estratégia de bioeconomia. Eu coloquei algumas possibilidades aqui, como o reflorestamento, a possibilidade de sequestro de carbono no solo, o conceito de terra preta, por exemplo. Existe a possibilidade de restaurar áreas pantanosas e é possível também utilizar tecnologias de bioenergia também para capturar e armazenar carbono. No contexto brasileiro, o que eu acho bastante interessante, e nós já lidamos com essa questão na pesquisa aqui no nosso centro, é a captura de carbono do ar e utilização para o solo. É um processo que, em longo prazo, é muito adequado para capturar carbono da atmosfera e aumentar a fertilidade do solo. Então, é uma possibilidade também de utilizar isso na indústria agrícola. Existe ainda um comentário que eu gostaria de fazer como cientista. Existe ainda muita incerteza com relação aos efeitos que essa captura, esse sequestro de carbono pode gerar e também os custos que isso envolve. Então, é necessário ainda fazer mais pesquisa nesse sentido. E para todos que se interessem por isso, existe na IEA de Bioenergia a tarefa 45, que é um webinário que fala justamente sobre os efeitos da bioenergia, os efeitos climáticos da bioenergia, e fala com mais detalhe nesse processo. E um último ponto que eu gostaria de mencionar é a orientação institucional da estratégia de bioeconomia. Aqui na Alemanha, nós temos o Ministério Federal de Alimentos e Agricultura e também o Ministério de Educação e Pesquisa. Eu acho que no Brasil também esses ministérios seriam adequados para desenvolver conjuntamente uma estratégia, pois muitos dos pontos que foram mencionados, eu estou destacando aqui os pontos marcados em vermelho, que foram definidos para a estratégia na Alemanha, e eu acho que se adequam também ao contexto no Brasil, e existe uma demanda muito grande também de pesquisa para esses aspectos. Então, seria interessante haver uma coordenação entre essas duas instituições para o desenvolvimento de uma estratégia de bioeconomia. Acho que poderia ser adequado para o Brasil. Então, gostaria de concluir aqui e agradeço mais uma vez pelo convite e fico, óbvio, à disposição para perguntas e para uma discussão. Ok, Sven, muito obrigado. Sempre inspirador ouvir você. Eu gostaria de entregar a palavra agora para o meu colega Carlos Alberto, para juntar algumas perguntas que surgiram no chat e no links. Agora estou vendo que o José Carlos da Fonseca está conosco.
Eu aproveito para apresentar o José Carlos. É uma honra você estar conosco aqui. O José Carlos é co-facilitador da Coalizão Brasil também. Vocês estão vendo que a gente é fã mesmo da coalizão. Recentemente, ele assumiu a co-facilitação da coalizão. Ele é diretor executivo da indústria brasileira de árvores, do IBAR, desde 2019, mas ele é diplomata de carreira desde 82, e já foi conselheiro, ministro em vários países, né, em Canadá, Moçambique, Filipinas, entre outros, Índia, e embaixador do Brasil em Myanmar. E a gente vai pedir, José Carlos, para você fazer algumas considerações finais depois, mas eu já tô avisando que você está aqui, muito bom, que honra esse APD. Então, muito bom, José Carlos. Carlos Alberto, você está com a palavra. Ok, muito obrigado, Ingo. Eu creio que nós temos agora a possibilidade, nós estamos dentro do tempo, de compartilhar algumas perguntas para que a última rodada, com todos os participantes, eles possam fazer referência a essas perguntas. Deixa eu tirar aqui a tradução que está simultânea no meu ouvido. Bom, nós temos 6 perguntas, mas dá para fazer em 2 blocos. O primeiro é apenas uma indicação. O Niklas, ele diz que é de uma empresa, de uma startup alemã, com foco no biocarvão e pó de rocha, e gostaria de acelerar as atividades no Brasil. Ele procura contatos. Eu acho que aí, Niklas, podemos talvez indicar o Rodrigo, nosso parceiro do Fraunhofer Institute, lá em São Paulo, que está em contato com uma grande rede aí de startups e aceleradoras no Brasil. Eu acho que a gente depois pode passar o contato. Uma outra questão que também praticamente já está resolvido aqui, tem uma contribuição aqui do Ricardo Vargas Carpinteiro, uma pergunta que foi destinada diretamente ao Ian Borna, e o Ian já respondeu. Então, a pergunta é bastante interessante. O Ricardo Vargas pergunta qual deve ser a abrangência de uma parceria internacional para uma bioeconomia sustentável, que vá além da difusão de conhecimentos e inovações, que abranja também aspectos de governança global e cadeias de valor. Quer dizer, uma pergunta bastante ampla, bastante instigante, e o Ian fez uma indicação de uma publicação sobre redistribuição de produção agrícola em nível global, inclusive com a indicação já da publicação. Está no chat, o Ian já se adiantou e já respondeu. Bem, nós temos então, em relação ao debate que vai seguir, 3 participações do Lucas Gasparotto, da Maiara e do Pedro Leitão, e todas elas eu vou ler conjuntamente, porque eu creio que os palestrantes poderão, né, fazer alguma referência a essas perguntas. O Lucas, ele pergunta qual seria o passo mais importante a ser tomado no Brasil para que a bioeconomia emplaque de vez. Emplaque de vez precisa ser traduzido para o alemão, né? De onde vai vir? De onde vai vir esse impulso para que a bioeconomia realmente tenha um grande avanço? Essa é a ideia do Lucas Gasparotto. Uma pergunta a todos. A Maiara, ela pergunta, vocês acreditam que existam políticas agrícolas possíveis para uma economia regenerativa em um país de dimensões como o nosso? A Maiara aponta para o fato do Brasil, né? País de dimensões continentais, como é que isso poderia se dar? E o Pedro Leitão, de forma bastante concreta, ele solicita que os palestrantes possam citar exemplos de produtos e processos da bioeconomia que tenham contribuído para a segurança alimentar regional e global, que tenham sido levados a mercado em escala significativa. Bioeconomia, segurança alimentar, escala, mercados. Uma pergunta também bastante inspiradora do Pedro Leitão. Finalmente, eu gostaria de encerrar minha participação aqui
com 3 coisas que eu anotei de forma muito rápida. A Patrícia foi muito feliz quando ela disse que quem tentar colocar o conceito de bioeconomia em uma caixinha vai falhar. Isso realmente eu creio que é um ponto de partida da nossa discussão. E o Sven Schala completa, né, quando ele diz que a estratégia não pode ser isolada. Quer dizer, não tem caixinha, né? Não dá para achar que tem uma fórmula, uma receita para isso. E, finalmente, o Jan Borna, ele enfatizou o lema que nos orienta desde muito tempo, de pensar global e agir local. Quer dizer, essa referência não pode ser perdida quando se trata também de bioeconomia. Quer dizer, não dá para imaginar que resolva-se tudo localmente, mas também não vai se resolver tudo apenas de forma global. Quer dizer, essa combinação me parece que aqui também ela tem uma importância muito grande. É isso, Ingo, eu devolvo a você e creio que agora nós temos a possibilidade de fazer esse debate, coisa que nas versões anteriores nós tivemos pouco tempo para isso. Hoje nós temos tempo. Muito obrigado. Man hört dich nicht, Ingo. Sempre acontece, né? A gente sabe disso. Agradeço, Carlos, excelente resumo. Gostaria de chamar vocês que estão aí na minha tela, responder às questões que Carlos levantou, que os participantes colocaram, e juntar isso com as considerações finais de cada um de vocês, sem se alongar demais. Quero perguntar o Jean Marcel se ele, em alguns momentos, foi levantado a questão do Ministério e do governo, que sinta-se à vontade também de contribuir e falar. Então, eu gostaria de chamar primeiro a Luciana, depois a Patrícia, e depois vou continuar. Luciana, por favor. Olá, obrigada, Ingo. Bom, eu acho que eu já aproveito e faço também os meus comentários finais respondendo as perguntas, e obrigada aí pelos feedbacks. Tem também algumas pessoas pedindo apresentação, acho que a gente depois pode, né, Ingo, disponibilizar para todos, perfeito, sem problema. Acho que foi, eu queria retomar um ponto que o Ian falou, que acho que responde algumas dessas questões. Essa conexão que a bioeconomia precisa trazer ao Brasil, nesse contexto de integração social, conservação, regeneração e, ao mesmo tempo, competitividade, não é tão importante, porque a gente é, historicamente, um país que tem uma tradição pela sua extensão territorial, por todos os investimentos que foram feitos, principalmente nos últimos 50 anos, numa fortaleza do agronegócio. A gente tem a oportunidade agora de transformar essa fortaleza, esse conhecimento, com um upgrade gigantesco tecnológico. A gente não fará uma transição para um país que precisa diminuir a sua dependência de insumos tecnológicos externos, que é o que a gente está vivendo agora, justamente pela crise dos fertilizantes, porque a nossa indústria não consegue responder, porque a gente é um fornecedor de insumos primários. Então, a bioeconomia ela pode ser a grande chave. Então, quando o Ian trouxe um ponto fundamental aqui, que fala dessa integração da pobreza, da rede de inovação, e que sim, mesmo as grandes commodities, elas precisam de um caminho de sustentabilidade, como a soja, é muito também do que eu defendo, acredito. A gente precisa fazer essa transição. A análise de ciclo de vida, ela é fundamental, porque quando a gente, na minha história pregressa industrial, todo o impacto de produto, ele sempre tinha na extração da matéria-prima, na produção, no uso da terra, o seu maior impacto, principalmente pelo uso de fertilizantes, que são de origem petroquímica, e pela extensão de degradação de uso da terra, e depois no descarte daquele produto pelo consumidor, né? no land use dele, no descarte que volta para a terra e como ele é descartado. Então, acho que a gente tem 2 pontos fundamentais da bioeconomia, que é esse olhar deste uso da terra e o depois a bioeconomia circular, de como a gente faz o uso e reuso. Então, quando a gente fala assim, pergunta, mas o mais importante ao Brasil para decolar, precisamos sim da política nacional.
porque hoje a gente tem muitas frentes importantes e a gente tem visualizado dentro da força-tarefa da coalizão frentes fundamentais e muito relevantes dentro do mapa, dentro do MCTI no Brasil, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, dentro das discussões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com as frentes de incentivos, etc. Mas se a gente não tiver um plano integrado que harmonize tudo isso e dê os norte para onde a gente deve ir, direcione investimentos e direcione a formação dos nossos hubs tecnológicos locais, as nossas vocações, sejam vocações nos nossos biomas, pela grande extensão dos biomas, como Amazônia, como Cerrado, Caatinga, seja pela vocação tecnológica, as grandes capitais brasileiras têm, integrando tudo isso à rede internacional, a gente não vai dar esse passo. Então, para mim, a política nacional é fundamental, é o pontapé inicial. De onde ela vai vir? Ela vai vir desse diálogo da sociedade, ela não é um plano que tem que ser desenhado somente pelo governo executivo, ou uma política, uma lei nacional que tem que ser criada somente pelo legislativo. Ela é, sim, um plano integrado da sociedade civil, com todas as organizações de governo. Então, acho que esse é o nosso desafio de criar este programa nacional que assim derive as leis. A outra pergunta da Maiara, né, se acredita que existe em política na agricultura regenerativa? Sim, né? Quando a gente olha o quanto hoje a segurança alimentar ela depende dos pequenos produtores no Brasil, ela é enorme a dependência, né? Os pequenos produtores brasileiros têm uma produção fundamental hoje na segurança alimentar. Se a gente olha que basicamente a população mundial é dependente na sua alimentação de 11 culturas agrícolas, e a gente tem uma riqueza da biodiversidade brasileira que é esquecida, talvez não seja a escala o mais importante, talvez seja a distribuição regional e local. Aproveitar as riquezas regionais e locais e sim conseguir fazer novas cadeias alimentares que sustentem e desenvolvam essas economias locais, economias regionais. Né? A gente tem um pensamento muito... Acho que nós pensávamos sempre a escala com o grande uso de terra, a nossa escala agora ela é digital. O digital dá o tamanho da escala e não mais o uso da terra. Então, acho que a gente precisa começar a transformar, levar o digital também para o campo. É o digital que vai ajudar a distribuição dos pequenos e não grandes extensões de terra. Então, essa mudança de mindset precisa existir também para nós. Aí, meu querido Pedro Leitão, Pedro, você está aí? Prazer te ver de novo por aqui. Quais são produtos e processos que têm tido uma grande relevância? Eu acho que da bioeconomia brasileira, que tem gerado mercados significativos. Infelizmente, a gente tem números que mostram o contrário, né? Quando a gente vê a Amazônia, hoje, ela só representa 0,2% de uma economia mundial já estabelecida de produtos primários, em que ela poderia estar inserida com cadeias sustentáveis da bioeconomia amazônica. Então, infelizmente, em grandes escalas não temos grandes exemplos, mas temos alguns que ainda estão sendo discutidos, né? O açaí foi uma cadeia que se desenvolveu e que ganhou um repertório e entrou na alimentação do brasileiro e ganha destaque mundial. A gente tem a castanha do Brasil também ganhando cada vez mais destaque, quando a gente fala de sociobiodiversidade. Eu acho que a nossa trajetória brasileira foi muito de ganhos de escala de grandes cadeias, ainda não, infelizmente, de processos bem estabelecidos das cadeias da sociobiodiversidade. Então, eu acho que esse é o desafio que eu deixo final para o Brasil aqui, dessa conciliação entre o que é escala e o que é essa nova bioeconomia que a gente precisa criar. Então, gente, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade aqui hoje. Das muss alles zusammengeführt werden. Patrícia, suas considerações finais e responda aí as questões que você te tocam. Bom, tentando sintetizar tudo o que foi dito e complementando a fala da Luciana, bom, primeiramente eu agradeço as perguntas e a participação de todos. Eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, a gente tem muitas possibilidades para se trabalhar, a gente precisa sim de uma política nacional para a bioeconomia e essa política tem que estar coordenada, porque várias iniciativas separadas não vão levar a gente a nada, a gente vai ficar nadando e morrendo na praia. Então é importante que tenha essa coordenação, tenha uma política que seja o guia principal e coordenado com as demais agendas. Teve uma pergunta também sobre cidades e bioeconomia, e para mim está totalmente conectado, né? Essa questão da bioeconomia circular, da reciclabilidade é extremamente importante.
uma outra pergunta que foi colocada é sobre demanda. E nesse ponto, eu tenho uma visão diferente da Luciana. Eu acho que os biocombustíveis e a bioenergia é importante para a segurança alimentar e a gente consegue levar isso para uma... aqui no Brasil, pelo menos, a gente já conseguiu levar isso para uma escala maior e eu acredito que é importante para essa segurança alimentar e a gente consegue levar esse exemplo para outros lugares. E uma coisa que eu lembrei aqui das minhas aulas lá da universidade, que muito antes da gente falar de bioeconomia, não sei se vocês lembram da Revolução Verde, porque você não pode falar de bioeconomia sem falar de inovação, sem falar em pesquisa e desenvolvimento. E o que lá eles fizeram na Revolução Verde? Justamente com muita pesquisa e inovação, eles conseguiram criar uma variedade de trigo que tirou muita gente da fome. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem os nossos recursos naturais, nós temos uma base alimentar que é muito estreita, foi o que a Luciana falou, a gente tem uma biodiversidade gigantesca e a nossa base alimentar se restringe, acho que nem 20 espécies, né? Então, isso exerce uma pressão muito grande nessa pequena base alimentar que a gente tem e deixa de impulsionar outras espécies. Mas a gente tem que também ter um cuidado adicional para essa estreita base que nós temos para continuar pesquisando, investindo em melhoramento genético, que a gente não pode deixar a inovação de fora, a biotecnologia de fora, que é muito importante para a bioeconomia como um todo, mas para a nossa segurança alimentar. Então, um vídeo que aconteceu lá na Revolução Verde, se não me engano, na década de 60. Para finalizar, acredito que nós temos muitas oportunidades. Acho que a mensagem-chave, pelo menos para mim, de hoje, foi a questão de pensar global e agir local, né? E é um desafio muito. Então, essa troca de experiências hoje foi muito rica e espero que a gente possa continuar esse diálogo por muito tempo. E meu muito obrigada. Muito grato, Patrícia. Eu temo que não vai ser a última vez que você vai estar com a gente. Muito obrigado pelas suas opiniões, também destacar opiniões diferentes, isso aqui faz parte do diálogo, é bom lembrar, diálogo se faz com visões diferentes e de forma amigável e respeituosa. Muito bem. Jan, você quer fazer os seus últimos comentários? Ja, eu vou pegar o gancho da Patrícia, aber auf Deutsch spreche ich dann weiter. Eu vou continuar o que a Patrícia falou, agora em alemão. Mesmo que a gente não possa terminar essa discussão hoje, a gente tem que pensar nisso. Nós temos diversas opções, mas geralmente existem só uma ou duas opções que começam a dar certo sozinhas. Por exemplo, o fato da soja ter se tornado um produto tão importante no Brasil. O que nós não podemos alcançar é ter uma contribuição sustentável se não houver um arcabouço regulamentar também que apoie isso. E algumas das opções que nós temos, elas não vão começar a dar certo sozinhas, elas precisam de apoio financeiro, elas precisam de uma governança, de um regulamento, tanto em nível nacional como em nível internacional, para dar um certo empurrão para que elas possam dar certo. Não adianta você começar uma dessas alternativas, uma dessas opções que estejam disponíveis, sem apoiar isso também com regulamentos. Então, para que nós possamos começar a pensar como que isso vai dar certo, é preciso ter essa base também para que a bioeconomia possa
dar certo? Como nós vamos fomentar as tecnologias que possam apoiar esse desenvolvimento de uma bioeconomia? Como nós vamos desenvolver um sistema para que isso possa dar certo? Um exemplo de como a bioeconomia tem a ligação, por exemplo, com a segurança de alimentos, as toneladas de trigo produzidas pela Ucrânia, por exemplo, para o mundo, são também é exatamente a mesma quantidade que é utilizada para a transformação para outros produtos e não para a alimentação. Então, se nós tivéssemos um sistema de bioeconomia que garantisse o melhor aproveitamento desse produto, nós poderíamos também estar garantindo uma segurança alimentar. Então, gostaria de concluir com esse exemplo e com essas palavras. Você está colocando provocações boas para nós. Sven. Ja, vielen Dank auch nochmal an alle Vortragenden. Das war Muito obrigada também a todos os que fizeram apresentações, foi muito interessante. É difícil agora, como o último na fila, falar alguma coisa nova. Mas nós falamos que um grande desafio é desenvolver um plano envolvendo todos os diferentes setores e a necessidade também de desenvolver uma pesquisa. Se nós quisermos pensar em termos de combater as mudanças climáticas, nós não vamos ter muito tempo para perder apenas com pesquisa. Nós precisamos começar a implementar. E isso vai ser um grande desafio. Eu acho que é possível, mas nós teríamos que ter uma linha de tempo paralela, visando, por exemplo, o ano de 2050, para alcançar alguns progressos na implementação, enquanto a pesquisa também é feita. E talvez, eu não quero me repetir, mas gostaria também de agradecer a todos que participaram aqui e espero que exista uma continuação, uma parte 3, e que a gente possa continuar com esse diálogo. Muito obrigado pelos seus comentários. Queria perguntar o Jean Marcel se está aí conosco ainda, se tem alguma palavra para dizer, para nos orientar. Não, obrigado, Ingo. Eu estou aqui muito satisfeito com tudo que eu ouvi e queria agradecer demais por terem compartilhado comigo todo esse conhecimento e, mais uma vez, cumprimentá-los pela iniciativa da organização do evento, que eu achei muito oportuna, tanto pelo momento como do tema também proposto, né? A gente ficou muito satisfeito com tudo que foi debatido aqui. Espero que esse seja o primeiro de muitos eventos que eu possa participar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, João Marcel, pelas suas palavras, pela sua gentileza. Então, gostaria agora pedir a palavra do José Carlos. Já apresentei. Agradeço de novo pela sua presença. Você chegou no meio do processo porque você estava viajando. Então, José Carlos, você está com a palavra. Muito obrigado. Ich habe Deutsch studiert. Aber ich habe alles vergessen. Então, esse é um pouquinho que me resta do estudo pequeno, básico, que eu fiz de alemão muitos anos atrás, mas eu queria dar os parabéns, Ingo, a toda a equipe do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha por essa iniciativa muito feliz, muito oportuna, muito densa. Eu vejo que o evento todo foi gravado, então eu vou ter a oportunidade de depois
assistir a parte que eu perdi involuntariamente, mas eu tinha pedido à Patrícia para avisar que eu tinha um choque de agenda intransponível e fico muito honrado de ter sido dada a mim essa oportunidade de uma manifestação no final. Patrícia, com certeza, representou super bem a IBA, entidade da qual eu sou o diretor executivo, e a Luciana, com certeza, representou super bem a coalizão, plataforma de diálogo, da qual eu sou um dos co-facilitadores. Então, assim, não vou me aventurar a repetir o que as duas, com certeza, disseram aí com grande competência. Deixo a saudação aí ao meu colega Jean Marcel, que eu conheci jovem diplomata, acho que ele esteve comigo na Índia. Não foi isso, Jean? Prazer em ver você. Exatamente. Prazer em rever, embaixador. Obrigado pela saudação. Lembro de você com cabeleira mais vasta, então o tempo não passou só para mim, não. Isso é só estilo, só estilo. Prazer em vê-lo, Jean. Uma hora dessa vamos nos encontrar em Brasília. E queria assim dizer que realmente este é um debate, este é um diálogo que merece ter continuidade e aprofundamento, que não se esgota numa, duas, em 3 reuniões. Ao contrário, esses encontros, esses eventos acabam ensejando novos desdobramentos, né? E daqui, com certeza, hoje, pela qualidade das perguntas que eu leio aqui no chat box e que já foram mencionadas pelo Carlos Alberto, nós teremos aí muitos novos diálogos nascendo a partir daqui, consultas, interesses concretos. Eu faço, portanto, só um registro muito breve de que a bioeconomia é uma dessas expressões cuja definição é inevitavelmente muito larga. É impossível limitá-la alguém usou a expressão dentro de uma caixinha só, né? Então, e que se conecta com outros temas igualmente amplos, transversais, quase impressionistas, em que o seu significado vai sendo definido à medida que nós vamos inventando o caminho. São caminhos que nós estamos inventando, que nosso tempo está inventando, que nossos inovadores, desenvolvedores, quem investe no futuro vai abrindo essas novas avenidas, esses novos caminhos e fazendo essas novas conexões. Eu tive a oportunidade de participar no ano passado a IBA, junto com a ABAG, fomos 2 dos promotores, incentivadores da realização em Belém do Pará do Fórum Mundial de Bioeconomia, que antes só tinha se realizado na Europa, na Finlândia, na verdade. E reunimos ali, presencialmente e virtualmente, pessoas que militam nessa área tão vasta e tão transversal em diversos países do mundo, portanto, trouxeram diferentes perspectivas, diferentes ângulos, né? E pudemos ver ali, concretamente, que muito mais do que delimitar ou buscar definições muito precisas, nós temos que alargar esse conceito para torná-lo relevante, necessário. Interessante também a observação que Patrícia fez e que eu ia falar sobre isso. Quer dizer, a bioeconomia, dentro dessa perspectiva de uma definição muito ampla, esteve presente lá, aqui no Brasil, na nossa Revolução Verde, que o Brasil partiu nos anos 70 de um importador de alimentos para um grande produtor e exportador de alimentos e outros produtos agrícolas, né? Lá na Índia, onde eu servi 4 anos, muito tempo atrás, nós, que somos um pouquinho mais velhos, nos lembramos, né, de cenas terríveis, tétricas, de grandes fomes, com morte em escalas assim de milhões de pessoas durante décadas e décadas no subcontinente asiático, mas em outras regiões do mundo, a Índia, citando como exemplo. E, a partir dos anos 60, a Índia foi construindo a sua Revolução Verde graças a inovações que tinham sido desenvolvidas no México para aperfeiçoar sementes híbridas de milho mais resistente à seca, à praga, etc. E a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, também se transformou num país autossuficiente em alimentos.
tem muitos outros problemas, evidentemente, até hoje, mas assim, não era mais por incapacidade de produzir alimentos. Quer dizer, dois países gigantescos, Índia e Brasil, que no espaço de 50, 60 anos, foram de um extremo ao outro. A Índia se tornando autossuficiente, o Brasil se tornando superavitário a ponto de ser um player no mercado internacional exportando alimentos. Então, assim, essa mesma capacidade de inovação e de incorporação da inovação ao processo produtivo é o que nós temos que perseguir permanentemente. Em alguns casos, em muitos desses casos bem-sucedidos, os governos foram os entes inspiradores, mobilizadores, que lideraram aqueles movimentos. Em outros casos, hoje em dia, a sociedade vai fazendo isso, dependendo da escala. Em algumas experiências da Amazônia, nós temos casos super interessantes, com certeza foram mencionados aqui, como o do açaí, ou do chocolate, lá do cacau amazônico, enfim, em outros países do mundo. E, em outros casos, também levamos a bioeconomia para escalas mega, né, para mega escalas, como, por exemplo, no setor em que eu hoje trabalho, que é o de florestas plantadas. Nós representamos, Patrícia deve ter dito aqui, 40 e tantas empresas, um setor muito grande, 10 associações florestais estaduais, estamos presentes em mais de 1.000 municípios do Brasil. Nosso setor cultiva, quer dizer, planta, colhe e replanta 9,5 milhões de hectares em florestas com finalidade industrial. Ao mesmo tempo em que preserva, num sistema de mosaico, intercalando floresta cultivada com floresta nativa, mais de 6 milhões de hectares. Então, assim, dessa combinação vão nascendo resultados de grande importância. Onde nós estamos no nosso setor da IBA, nesses 1.000 municípios, o IDH dessas regiões afetadas, impactadas positivamente pela chegada dessas atividades agroindustriais, né, é um impacto que faz diferença assim, a olhos vistos. Nós alteramos por completo os números de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, quando comparado com as suas respectivas vizinhanças. Muitas dessas nossas atividades foram para áreas que antes eram degradadas ambientalmente e deprimidas socioeconomicamente. Então, passaram a ser áreas de polo de dinamismo, né? Então, esse tipo de impacto positivo em grande escala e pequena escala é o que tem que fazer com que nós nos possamos mover motivados por esse sentido de que a bioeconomia, nessa acepção muito ampla, muito generosa, pode fazer a diferença no mundo, né? A coalizão, no ano passado, divulgou uma manifestação que resultou do trabalho muito bem feito, muito profundo, de uma força-tarefa especificamente devotada aí à área da bioeconomia. E entre as suas principais bandeiras, e foi aqui repetida agora há pouquinho pela Luciana, está a de que o Brasil necessita, e de fato necessita, de uma política nacional para desenvolver assim, de maneira mais orgânica, mais coordenada, isso que está disperso, que está presente, em que o setor privado no Brasil, por exemplo, e eu falo isso como IBA também, tem dado demonstrações importantíssimas e impactantes, né? Hoje mesmo está no noticiário, acho que do Valor, mostrando como o setor de florestas plantadas tem um peso importante na tradução da sigla ESG em impactos concretos na economia brasileira, até comparativamente com outros setores, com mais resultados já hoje evidenciados do que outros setores. Então, assim, é uma infinidade de assuntos, é uma agenda múltipla, é uma agenda crescente, de grande importância. Então, parabéns, Ingo, pela iniciativa, a toda a equipe do Diálogo Agropolítico. Muito obrigado por nos convidar. Tenho certeza que a Patrícia fez aí uma apresentação bacana, que ela partilhou comigo, deve ter sido muito útil. Lamento não estar presente desde mais cedo, mas prometo que vou assistir quietinho aí o início, que com certeza terá sido muito rico e denso. Obrigado, parabéns a todos os participantes. Muito obrigado, José Carlos, pela sua generosidade e certamente a gente vai usar e abusar da sua generosidade outras vezes. Muito obrigado.
Então, resta para mim fechar. Eu não vou fazer nenhuma análise, até porque não consigo competir com as cabeças aqui reunidas. Então, mas eu quero só juntar algumas palavras que me pareceram chaves, né? Integração de enfoques, integração de políticas, superar a fragmentação, a sociobiodiversidade, a Luciana mencionou isso muito, muito peso foi colocado no programa nacional, na necessidade de um programa nacional. Sven falou muito sobre e o Jan também, sobre não apenas sobre a governança nacional, que comunica com o programa nacional, mas principalmente com a governança internacional. Escala, sociobiodiversidade, proteção proteção de povos tradicionais, políticas no sentido, o Jan falou sobre a Revolução Verde, o José Carlos também, tem uma série de questões controversas sobre esse ponto, e as orientações de uma política sustentável para empurrar as tecnologias que não vão voar sozinhas. Um elemento que o Sven colocou, que achei importante, não vamos esquecer a dimensão tempo. A gente não tem muito tempo para ter que correr. E, finalmente, bioinsumos foi também mencionado várias vezes no chat. Quero entender que nós, da Diálogo Agropolítico, vamos ter um foco nesse ano sobre bioinsumos no debate entre os dois países, e vamos, provavelmente, em agosto, fazer um seminário, não apenas entre Brasil e Alemanha, mas também envolvendo Argentina, Uruguai, nesse debate, junto com a Universidade de Bonn. E quero encerrar, talvez, dizendo que podemos entender a bioeconomia talvez como um vetor de descarbonização e de inovação e avanço da tecnologia. E aí, certamente, a questão dos bioinsumos é uma necessidade urgente frente a essa conjuntura que nós temos e enfrentamos aqui agora. Podem nos seguir no nosso mídia social, no YouTube e no LinkedIn, e em breve estará disponível este webinar, como outros webinars que nós fazemos. E então agradeço novamente a todos que estão aqui presentes, a todos que tiveram a paciência de nos seguir aqui e, evidentemente, a todos os que nos apoiaram, as tradutoras e aos palestrantes aqui. Muito obrigado pela inteligência, pela biointeligência de vocês. Muito obrigado e tchau.